Fala, povo querido, povo animado, a turma 701, com saudade de vocês. Minha turma sempre incrível, né? Nós falamos anteriormente a respeito do Brasil colônia, onde o Brasil agora vai ser oficialmente dominado por Portugal. Falamos sobre as capitanias hereditárias e como que os portugueses fizeram para dominar esse extenso território brasileiro. Na verdade, não vai ter sucesso. Das 14 capitanias, somente 2 que basicamente foram bem-sucedidas. E o governo português vai pensar uma forma diferente de dominar a nossa região. De que forma? Instituindo os governos gerais. O primeiro governador do Brasil vai ser um homem chamado Tomé de Souza. Me lembro muito bem desse nome, porque quando eu fui fazer uma peça de teatro na escola, há 20 anos atrás, exatos 20 anos atrás, no ano 2000, eu fui o Tomé de Souza da história. Então, Tomé de Souza foi o primeiro governador do Brasil. E o que vai ser pensado a fins econômicos para a região? Gente, tudo na vida depende da economia, depende do dinheiro. Tudo. Você não vive sem dinheiro. Ah, professor, mas dinheiro não traz felicidade. E a pobreza também não traz. Dinheiro é essencial para tudo. Para tudo. E o que é que vai ser vivido no Brasil? Do que é que vai viver essa região chamada Brasil? Da plantação da cana-de-açúcar. E essa plantação vai render muito dinheiro para o Brasil? Não para o Brasil, né? Mas para Portugal, que domina o Brasil. Vai por quê? Porque o Brasil ele tem uma terra próspera em termos de recurso natural. Então dá para plantar cana-de-açúcar, dá para ter um bom rendimento porque o clima é favorável, as estações são bem definidas, então é perfeito para a plantação da cana-de-açúcar, que é a principal matéria-prima para fazer o açúcar. O açúcar na Europa era tão valorizado, que era chamado de ouro branco do Brasil. Presta atenção então, o Brasil vai ser dominado por Portugal, e serão instalados, junto com o governo geral, as capitanias hereditárias. Vai ser instalado os engenhos de açúcar. As plantações da cana-de-açúcar serão incentivadas pelo governo português. E o Brasil vai ganhar dinheiro? Vai. Portugal vai ganhar dinheiro? Vai. Mas tem um detalhe nesse processo. Para que eu possa instalar os engenhos de açúcar, as fazendas, as plantações, eu preciso de uma coisa chamada dinheiro. Dinheiro. Sem dinheiro eu falei que nada existe. Você sabia que onde você mora era um local onde se tinha plantação de cana-de-açúcar? Onde eu moro, aqui em São Gonçalo, era o segundo maior produtor de açúcar do Rio de Janeiro. Então a gente plantava açúcar cana-de-açúcar porque isso rendia muito dinheiro para a região. Só que eu preciso de dinheiro para gerar dinheiro. Ou seja, eu preciso de investimento. Quem vai investir no Brasil, presta atenção, vai ser uma nação chamada Holanda. A Holanda vai financiar a construção desses engenhos de açúcar. Então, vai vir para cá investimento holandês. Tiago, quem vai trabalhar? Qual vai ser a mão de obra que vai estar disponível para o trabalho da extração da cana-de-açúcar? Porque não é só plantar, tem que colher. Os indígenas, os nativos da terra. O problema é que esses homens vão morrer, vão fugir, vão se rebelar. Você sabia que uma gripe conseguia matar um indígena? Uma gripe, porque ele não tinha anticorpos. A dominação era cruel, e sem contar também que muitos se matavam para evitar aquela exploração. Porque o índio macho, o homem indígena, ele nunca trabalhou em lavoura. Quem trabalhava nessa parte de lavoura era a mulher, o homem caçava. Então muitos morreram, muitos ficaram com epidemias,
muitos ficaram doentes, muitos fugiram, muitos se mataram e a plantação e a produção caía. Qual foi a alternativa encontrada? Trazer mão de obra da África. Vamos lá, gente. Página 389. Página 389. Professor, como era o engenho no Brasil? Vamos lá. Eu vou mostrar porque eu sou desses, tá? Eu mato a cobra e mostro o pau. Vamos lá. Capítulo 8. Professor, eu tô sem meu livro. Olha, gente, eu não quero nem escutar uma coisa dessa. Quero nem escutar um absurdo desse. Ó, página 282. O título é Escravização e Resistência Indígena. Então dá para perceber que os indígenas, eles resistiram de várias maneiras. As mulheres, por exemplo, cometiam aborto. Homens se matavam, homens fugiam, porque eles conheciam a região. Então você tem uma resistência, e sem contar também nas epidemias que matavam muitos indígenas. Eu preciso encontrar uma solução. Eu preciso encontrar uma forma de resgatar o dinheiro que eu estou investindo, porque já que eu estou investindo no trabalho, eu preciso do recurso para retornar esse dinheiro para mim. E a grande solução que eles encontraram foi trazer pessoas da África. Página 285. 285. Olha só de onde vai vir os principais escravizados da África. Bissau, São Jorge da Mina, Lagos, São Tomé, Cabinda, Luana, Cassijane, Benguela e Moçambique. Eu fui fazer depois um estudo pelo meu exame de sangue. Sabe de onde que vieram meus antepassados? Por parte de mãe? De Moçambique. Olha só. Página 285. Então, quem vai começar agora a fazer o trabalho nas lavouras serão os escravizados africanos, que vieram de várias partes da África. São as principais regiões de onde vieram esse pessoal. O Brasil, olha só a importância do trabalho escravo. Foi o maior importador, ou seja, ele importava, ele recebia escravos. E no final de tudo foi ao todo 5 milhões de pessoas que vieram para o Brasil para trabalhar nessas lavouras. 5 milhões de escravizados. 5 milhões. Tem uma frase que diz assim: o escravo é a mão e o pé do Senhor. Vai ser cobrado na atividade. O que significa isso, professor? O escravo é a mão e o pé do Senhor. Ou seja, tudo que o Senhor faz depende do escravo. Aliás, do escravizado. O nome correto é esse, escravizado. Tudo que a pessoa, sendo senhor de engenho, faz é dependência desse escravizado. Eu passei o vídeo para vocês mostrando como era o tráfico negreiro. Vocês perceberam, viram como é triste, né? As pessoas vinham amontoadas, uma em cima da outra, muitas sem saber nem a língua uma da outra, porque vinham de regiões diferentes, apanhando, tomando chicotada, água fria. Muitos morriam nas embarcações, não tinham nem onde fossem suas necessidades, faziam tudo ali mesmo, ganhavam comidas assim muito ruins, morriam a maioria deles. Mas os que não morriam continuavam firmes e vinham para trabalhar nas lavouras da cana-de-açúcar. Vou perguntar, por que o Brasil recebeu o título de ouro branco do Brasil? Por que a cana-de-açúcar recebeu o título de ouro branco do Brasil? Porque esse produto é muito valioso na Europa. Eu estou entendendo, professor. Claro, você é inteligente, você é outro nível. Minha turma é outro nível. Então você vai ter aqui no Brasil
o ingresso dos engenhos de açúcar por parte da coroa portuguesa. Esses engenhos de açúcar são valorizados porque o produto do açúcar é muito valorizado, só que eu preciso de mão de obra. A mão de obra que vai ser utilizada inicialmente é a mão de obra indígena. Nós vimos que eles resistiram à escravidão, eles fugiram, eles não aceitaram aquele domínio, e vai ter essa mão de obra substituída pela mão de obra africana. Beleza, estamos entendendo bem. Professor, como era o engenho, professor? Vamos lá. Eu sou privilegiado, eu moro numa região aqui do Pulo Bandeira, que é próximo ao Batalhão Florestal, que era, na verdade, um grande engenho de cana-de-açúcar, né? E eu sempre vislumbro aquilo, eu olho, eu sempre faço algumas expedições, acho muito bacana. Tá abandonado hoje porque ninguém preserva a história, mas a gente faz a nossa parte. Olha como era um engenho de açúcar. Olha, página 288, para você que não tem livro. Inicialmente eu tenho aqui a letra A, que era a senzala. O que era a senzala, professor? Local onde os escravizados ficavam abrigados após as jornadas de trabalho. Eu já entrei na senzala, inclusive, aqui do Culubandê. Era pequena, mal aconchegante, era uma coisa assim, desproporcional, né? Canavial. Letra B. Onde está, professor? O livro é importante por causa disso, ó. O canavial ficava um pouco mais distante. Áreas onde, depois da derrubada da mata nativa, era feito o cultivo da cana-de-açúcar. Falar sobre derrubada de mata nativa, geografia tá bombando hoje, hein? Matéria nova, matéria de atualidades. Vamos falar sobre queimadas e derrubadas da mata nativa, o que tem gerado essas ondas terríveis de incêndio no Pantanal. Casa de engenho, local onde a cana era moída e o açúcar era fabricado. Já tive o privilégio de ir no lugar onde era feita esses trabalhos. Tem locais ainda no Nordeste que tem esse tipo de açúcar, açúcar mais... Oh, meu Deus, qual é o nome? É uma espécie de artesanal, um açúcar artesanal. Era como era feito antigamente, é bem interessante. A casa de engenho, o que significa? Lugar em que a cana era moída e o açúcar era fabricado. A casa grande. Aí tem até um livro chamado Casa Grande e Senzala, e a Senzala. Casa grande, moradia do senhor de engenho e da sua família. Nela muitos escravos domésticos trabalhavam, exercendo várias atividades. Eu fui aqui no batalhão conhecer a Casa Grande, enorme, bonita, e eram sempre com muitas janelas abertas, assim, bem extensas, bem bacana. E por que eram tão grandes as janelas e as portas? Porque não existia luz elétrica. Então a luz era a luz do luar, a luz do sol. Bem legal. Casa Grande, moradia do senhor de engenho e da sua família. E existiam escravos domésticos que trabalhavam exercendo várias atividades. Beleza. Tinha a capela, tem aqui no Culubandê também. Centro de festividades e cerimônias religiosas. Os escravizados, assim que chegavam da África, eram batizados na capela e recebiam o nome cristão. Você tem ideia do que é isso? Você sai da sua terra, você tem a sua cabeça raspada, você tem o seu nome trocado e você agora se torna cristão. É como se você hoje fosse capturado sendo uma pessoa... Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, um hipotético. Um evangélico, você seja evangélico. Aí você foi capturado e foi levado para a África. E na África você tem que aceitar os orixás como seus deuses. Tem que fazer despacho, por exemplo. Professor, isso é um absurdo, professor. Tão absurdo quanto você pegar alguém que veio da África e impor a religião cristã. E olha como era funcionado isso, né? Eram batizados na capela e recebiam o nome cristão. O que faziam os escravizados? Tem uma página assim linda, que eu acho que isso aqui foi até foto de uma
questão do Enem, uma mulher negra, uma escrava doméstica, cuidando de um filho de senhor de engenho. Você vê que é um garoto branco com feições bem definidas, né? Fotografia de 1874 que retrata uma escravizada com um filho de senhor de engenho. E é uma escrava doméstica. Existiam diferenças entre aquele que era doméstico, porque trabalhava na casa, trabalhos como de cozinheira, como de babá, como de trabalho de limpeza, e tinha os escravos que trabalhavam nas fazendas. Esses eram muito mais explorados. O que faziam os escravizados? Presta atenção nisso. Os escravizados eram obrigados a realizar praticamente todas as etapas do trabalho nos engenhos. Por isso que eu falei, o escravo é a mão e o pé do Senhor, porque ele realiza praticamente todas as etapas de trabalho dos engenhos. Derrubada de mata para plantio, até a produção do açúcar. Eles eram também responsáveis por outras tarefas ligadas à manutenção do engenho, como cultivo de hortas, criação de animais, fabricação de ferramentas, instrumentos de trabalho. Então, existiam diferenças claras a respeito das funções de cada escravizado. Se o cara fosse um cara com porte de guerreiro, ele poderia ser um capitão do mato, por exemplo. O que o capitão do mato faz? Bate nos outros negros, espanca os outros negros, castiga os outros negros, persegue os outros negros e fazem coisas crueldades terríveis. Vamos ter um tempo depois para falar sobre as crueldades que sofriam esses homens que eram escravizados. Homens e mulheres, coisas horríveis. Horríveis. Muitos escravizados trabalhavam na casa grande, principalmente mulheres africanas e afrodescendentes. Elas desempenhavam diversos trabalhos domésticos, além de geralmente serem responsáveis por amamentar e cuidar dos filhos dos senhores de engenho. Muitas dessas mulheres eram vítimas de assédio sexual por parte do senhor de engenho. E era aquela coisa, né? Terrível, difícil. Minha bisavó, ela foi uma dessas mulheres vítimas de assédio. Então ela era casada com um negro africano. E ela era linda. Conta a história, né? Conta a história. E ela trabalhava numa fazenda de café, aliás, de cacau, lá na Bahia. E me parece que o senhor de engenho gostou dela e manteve relação com ela. Obrigada, com certeza, porque não tinha opção de escolha. Ela não era a dona de si, ela era o que o cara quisesse que ela fosse. Então ela foi, de uma certa forma, usada por ele e nasceu o meu avô, um negro de olho azul. Complicado, né? Complicado. Nos engenhos, a alimentação dos escravizados era constituída basicamente de farinha, de mandioca ou de milho. Por isso eram muito fortes. Em alguns casos, o dono do engenho permitia que o escravizado cultivasse pequenas lavouras. Qualquer escravizado? Não, escravizados que tinham certas regalias, como, por exemplo, alguém que tivesse conhecimento de fabricação de peças, de armas. É um cara especializado, tem conhecimento. Então, essas terras destinadas não eram para qualquer um. Também havia trabalhadores livres nos engenhos que realizavam atividades ligadas à manutenção, como ferreiros, carpinteiros, oleiros, pedreiros e pescadores. Outro trabalhador livre era feitor, responsável por vigiar e controlar a rotina dos escravizados. Esse feitor foi vulgarmente conhecido como capitão do mato. Gente, beijo para vocês. Vocês são incríveis. Moram no meu coração. Semana que vem vamos falar sobre um tema muito, muito maneiro. União Ibérica, invasão holandesa. Olha, tema para você curtir bastante, tá bom? Satisfação. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.